Maquiavel é um grande injustiçado. O adjetivo maquiavélico é utilizado para julgar políticos que agem segundo a máxima de que os fins justificam os meios. Maquiavel, em seu livro Príncipe, é considerado realista e defensor de uma política brutal, inescrupulosa, implacável. Você acha realmente que foi isso que tornou Maquiavel famoso? Em geral, um pensador se torna famoso, renomado, toda vez que ele é pioneiro. E não havia pioneirismo algum em Maquiavel, no seu livro Príncipe, em defender esse tipo de política, a política inescrupulosa. Muitos já haviam feito isso antes dele. Muitos já haviam afirmado que a perversidade política pode dar certo, pode ser benéfica a quem é perverso. Vou citar alguns que fizeram isso antes desse renomado pensador florentino: Heródoto, Tucídides, Platão, Aristóteles, a Bíblia de Jacó e Josué, os conselhos de Samuel a Saul. O calculismo frio, o cinismo, o pragmatismo político está em todas essas obras e autores que antecederam Maquiavel. Portanto, ele não poderia se tornar famoso por ter sido original quanto a isso. Os homens de sua época já sabiam disso de cor e salteado. O que tornou Maquiavel famoso e o torna até hoje foi explicitar de maneira muito didática em Um Príncipe que existem duas éticas: a ética pública e a ética privada, que no nosso mundo é a ética cristã, a ética privada. Até o dia em que O Príncipe foi escrito, os seres humanos acreditavam que todos os valores supremos eram inevitavelmente compatíveis entre eles. Maquiavel nos mostrou que eles não são. Revelou que há dois valores supremos: o de se alcançar uma nação soberana, forte, próspera e pacífica, e a ética política, e de outro lado a ética do cristianismo. Não uma ética pública, mas uma ética privada, que prescreve a regra de ouro: não façais aos outros o que não gostaria que fosse feito a você. Foi por mostrar a incompatibilidade destas duas éticas que Maquiavel nos incomoda até hoje. E é por isso que gravei esse vídeo mais de 500 anos após a publicação de O Príncipe. O que os escritos de Maquiavel revelam, e não apenas sua obra mais conhecida, comentários sobre a segunda década de Tito Livio, é que não há nenhuma razão para supormos que há compatibilidade entre justiça e compaixão, entre humildade e capacidade política, entre a felicidade e o conhecimento, entre a santidade e a segurança. Você quer, eu quero, todos queremos viver em uma nação grandiosa, próspera, segura, republicana, na qual as pessoas melhorem de vida. Isso é um fim público supremo, incontestável. Por outro lado, você quer, eu quero, todos queremos que nenhum indivíduo faça mal a nenhum compatriota, a nenhum igual, a nenhum semelhante, que todos nós nos respeitemos e não causemos sofrimento individual aos nossos iguais. Isso é um fim privado também incontestável, um valor supremo. Maquiavel nos mostra que há ao menos esses dois sistemas de valores: a ética que é da política de um lado e a ética cristã de outro lado, que ambos são sistemas supremos, desejáveis e sagrados, mas que eles podem colidir e colidem com muita frequência, sem que exista a possibilidade de uma arbitragem racional indicando qual deles deva ser seguido. Nós todos fomos educados para considerar o mundo harmônico. A analogia de uma orquestra sinfônica, na qual cada músico executa com grande virtuosidade seu instrumento, seguindo de maneira rigorosa a sua partitura. Utilizamos para nossas vidas metáforas harmônicas, jamais metáforas polifônicas. O pensamento ocidental, dentro do qual fomos socializados, nos ensinou que o universo e as criaturas animadas obedecem leis e instintos, e que nós, seres humanos, além dos instintos, temos consciência de nossa existência. Somos livres para abandonar a harmonia. Quando fazemos isso, é a perdição. Isso que aprendemos. No centro dessa visão ocidental está a ideia de um Criador divino que definiu as leis do universo e as regras morais que deveriam ser seguidas. Esse mesmo Criador definiu uma função para cada elemento, e a harmonia seria alcançada apenas com cada um cumprindo a sua função. Fomos criados no mundo platônico cristão, o mundo da grande cadeia do ser,
Procure essa expressão, grande cadeia do ser, na internet. A grande cadeia do ser. Pensamos assim, Maquiavel destrói tudo isso. Quando alguém fala que os fins justificam os meios e atribui isso a Maquiavel, comete um grave engano, o de colocar a palavra fim no plural. Para Maquiavel, na política, e é disso de que ele trata, havia apenas um fim, no singular. Uma pátria forte, unida, eficiente, moralmente regenerada, esplêndida, vitoriosa, onde todos pudessem ter uma vida boa. Maquiavel quer a felicidade da nação, a felicidade da pátria. Esta é o fim para Maquiavel. Para que isso seja alcançado, é preciso que políticos, líderes, homens públicos, é preciso a ação deles. A visão de mundo de Maquiavel é social e política. Por isso é incorreto considerá-lo um cínico vulgar. Ele não está preocupado com o oportunismo de indivíduos ambiciosos, mas sim tem compromisso com a visão brilhante para sua querida Florença e para a Itália. O seu ideal é político. Os valores supremos de Maquiavel não são instrumentais, mas são valores morais, os valores da moral pública, os da virtude pública. O princípio cristão da meiguice, imortalizado no Sermão da Montanha, no qual Cristo afirma que se alguém leva um tapa em uma face, deve dar a outra, são inaplicáveis à vida real se o objetivo é a felicidade da pátria. O que Maquiavel quer são homens melhorados, jamais homens perfeitos ou sobre-humanos. Ele não quer um mundo de seres angelicais, ele não considera isso possível. Você que está me assistindo pode ter enorme repulsa aos métodos políticos recomendados por Maquiavel. Pode achar todos eles assustadores, inaceitáveis. Maquiavel não tem nada para dizer a você quanto a isso. O máximo que pode ser depreendido de sua obra é que você tem pleno direito de levar uma vida moralmente correta, de ser um cidadão privado que beire a perfeição cristã. Porém, segundo Maquiavel, você deve ficar em seu cantinho, no seu canto. Não deve se tornar responsável jamais pela vida dos outros, como faz um político. A rigor, se quiser se comportar assim na política, você deve estar preparado para ser ou ignorado ou destruído. Se você não quer fazer parte da vida pública, tudo bem, Maquiavel não tem nada para te dizer. A obra de Maquiavel se dirige àqueles que querem se dedicar à política, ao governo, à vida pública. Se dirige somente a eles. Maquiavel tem em sua mente os ideais das sociedades da antiguidade clássica, de Atenas, de Roma. Ignorar isso é não compreender o seu objetivo. O que ele quer é uma sociedade gloriosa e nobre, na qual os cidadãos possam prosperar, onde eles sejam sábios, produtivos, orgulhosos de sua pátria. Para que isso seja alcançado, é preciso entender que há dois sistemas de valores conflitantes. Se você escolhe o sistema de valores cristão, você terá de abandonar a esperança de construir uma nação tal como Maquiavel pensou. Para Maquiavel há dois mundos, o da moral pessoal e o da moral pública. É comum, afirma ele, que os homens públicos tentem conciliar esses dois mundos, acabando por agir aleatoriamente, ora de acordo com a moral cristã, ora em função da moral pública. O resultado é o fracasso em se obter o fim maior, a nação pacífica, próspera e altiva. Uma analogia que pode ajudar a esclarecer é a do médico. Vamos supor que você seja uma médica ou um médico preparada para amputar, queimar, cauterizar. Vamos ainda considerar que apareça alguém com doenças que exijam tudo isso e muito mais. O que você fará? Não realizará esses procedimentos sob pena de piorar a situação do doente e isso resultar até mesmo em sua morte? Se você fizer isso, estará demonstrando fraqueza e confusão. E ao fim e ao cabo, você dará provas ao mundo que não seguiu nem a sua moral profissional, nem a moral cristã. Há dois mundos de valores em conflitos. Temos de aprender e reconhecê-los, a fazer nossas escolhas e a não recuar, porque tais escolhas são ruins de acordo com a moral cristã. Vamos agora, em vez de pensar como uma médica ou um médico, pensar como uma política ou um político. Se você tem um plano de transformação de uma sociedade, de uma nação, você tem de levá-lo até o final, custe o que custar.
Recuar por conta de escrúpulos cristãos repentinos seria uma traição à causa pública. Resumindo, em um ditado popular, não é possível fazer omelete sem quebrar os ovos. A ética de Maquiavel está em Aristóteles. É a ética da polis grega. Para Aristóteles, a política é a arte de viver pacificamente e feliz em uma cidade, em uma polis. Ele afirma que os seres humanos foram feitos pela natureza para viver em sociedade. Portanto, as metas comuns dos seres humanos são os valores supremos, os valores últimos, dos quais todo o resto deriva. Esta é a ética de Maquiavel. Outros pensadores trouxeram para o debate quais são essas metas comuns. Por exemplo, Hobbes mostrou que é o direito à vida. Sem estarmos vivos, nada podemos obter. Outros mostraram que, além do direito à vida, outra meta comum que temos é uma vida próspera, paz e melhoria de vida. Maquiavel rejeita, sim, a ética cristã, mas em favor de uma outra ética, da busca de uma sociedade voltada para objetivos tão decisivos e nobres quanto os estabelecidos pela ética cristã. Trata-se do conflito entre a moralidade cristã e a moralidade pagã. Em sociedade, todos os homens lutam e estão dispostos a fazer sacrifícios em nome de objetivos públicos. Não há essa história de preferir os meios aos fins. Há um fim nobre, nobilíssimo, eu diria, que é o bem comum, o bem da nação, o bem da sociedade. O mundo pagão de Maquiavel considera que, com frequência, é necessário se utilizar da força e da astúcia para se atingir o fim maior. Maquiavel não acha moralmente torturante se utilizar de ambas, força e astúcia. Ele tem uma curiosidade tipicamente humanista. Ele busca uma ciência aplicada à política. Ele tem um fascínio do conhecimento pelo conhecimento. É algo típico do século em que ele vivia, o século das luzes. Porém, o pensador florentino nunca esquece o ideal moral do cidadão da República Romana. A habilidade política só é valorizada por Maquiavel para levar à saúde e prosperidade da nação. Aristóteles teria chamado isto de o fim moral que convém ao ser humano. Vou aplicar rapidamente a visão de Maquiavel ao nosso tempo. Vamos imaginar que um presidente na República se veja na situação de fazer uma aliança eleitoral e de governo com políticos execráveis. Do ponto de vista da moral individual cristã, esse presidente poderá vir a titubear, a achar que não se deve aliar a políticos corruptos, perversos e inescrupulosos. Porém, do ponto de vista da moral pública, ele se perguntaria: se me aliar a eles, será possível melhorar a vida de todos os cidadãos do meu país? Esta é a moralidade da política, a preconizada por Maquiavel. A aliança se faz necessária porque aqueles políticos perversos estão lá, anticristãos. Eles foram eleitos e têm poder. Se o governante obtiver o apoio deles com seus votos de parlamentares, deputados e senadores, irá aprovar medidas que vão melhorar a vida de todos e o crescimento econômico beneficiará toda a nação. A moralidade pública defendida por Maquiavel não deixa dúvidas quanto ao que fazer. Pensemos no oposto, que este mesmo governante caia na tentação de seguir a moralidade cristã, que é individual e privada, não é uma ética pública, uma ética política. Então esse governante não fará aliança. Seu governo poderá vir a não aprovar nada que beneficie o povo. Pode até acontecer desses políticos inescrupulosos ficarem contra o governo e virem a derrubá-lo com a finalidade de oprimir o povo. Esse exemplo mostra que para fazer omelete é preciso quebrar ovos. Foi por isso que gravei um vídeo recentemente dizendo que Sérgio Moro e Dallagnol não leram Maquiavel. O que eles fizeram na Lava Jato seguiu, no máximo, preste bem atenção, no máximo, e olhe lá, hein? Apenas uma moral cristã, combater a corrupção custe o que custar. Porém, a moral pública da política de Maquiavel afirma que as decisões que enfraqueçam o país, que piorem as condições de vida da população, não são boas. Não levam a república orgulhosa, próspera e virtuosa. Fico feliz de poder ter lhe apresentado a grande originalidade de Maquiavel,
O que eu falei está baseado no texto de Isaiah Berlin, O Problema de Maquiavel, que você poderá encontrar na internet sob o título The Question of Machiavelli ou ainda The Originality of Machiavelli. Há inúmeras interpretações sobre a contribuição para a política, mas essa leitura de sua obra, no meu entender, é imbatível, é a melhor de todas.